Minha Casa Minha Vida é a grande maioria, não quer dizer que a gente não se enquadra dentro do SBPE, tá? Tem clientes aqui também, inclusive agora nesse período de pró-cotista, né? Quando extrapola o teto do Minha Casa Minha Vida, a gente ainda consegue encaixar no pró-cotista, que está bem vantajoso. A gente tem a possibilidade de utilização do FGTS, tanto no financiamento, como com a parte de negociação com a Construteto também. Seja na entrada, seja no pagamento da vaga, a gente vai rever essas partes ali, mas tem essa possibilidade também. E além disso, o parcelamento aqui do valor da entrada, depender da unidade que ele escolher, né? Em relação a algumas informações bem resumidas aqui do Minha Casa Minha Vida dentro do mercado de imóveis novos, né? Então hoje, faixa 1, faixa 2, faixa 3, até o valor de 8 mil de renda, né, familiar bruta, e o valor do imóvel, o teto de 350 mil. A grande maioria dos clientes que a gente atende aqui está no faixa 3, imóveis DF, né? Eles não comportam subsídio, porque o subsídio vai ser faixa 2, pega pouco, e o faixa 1, que concede mais, ou seja, quanto menor a renda, maior o subsídio concedido, né? A gente vai falar sobre os nossos valores, né? Mas, revisando, 350 mil, o valor teto dentro do Minha Casa Minha Vida para imóveis novos. As regras do FGTS. FGTS, Minha Casa Minha Vida, eu gosto de partir do princípio que é para moradia. Se for para moradia, assim, você já pula muita etapa disso aqui de regra que você tem que decorar. Porque, por exemplo, eu posso usar o FGTS, mas eu tenho um imóvel na região. Você já tem onde morar? Tem. Então, nesse caso, você não consegue utilizar. Ah, não, mas o imóvel que eu tenho é uma loja comercial. Loja comercial dá para morar? Não, não dá. Então, você pode utilizar. A mesma regra para Minha Casa Minha Vida é o FGTS. Então, gente, fica à vontade, tá? Então, quando a gente vai por esse preceito de que moradia, facilita a gente não ter que decorar essas tanto de regra aqui, né? Então, tem que ter no mínimo os 3 anos de contribuição para ser cotista, né? Aquisição, ele é feito para aquisição de imóveis residenciais urbanos, não pode possuir outro financiamento ativo dentro do SFH e não possui imóvel na região, no caso aqui em Brasília, ou limítrofe, né? Região em torno do Goiás. Mas dentro do que a gente comentou, poxa, é um terreno não tem como você morar. Então o terreno não é para moradia, você consegue utilizar FGTS e financiamento, né? Acho que dentro desse quesito a gente consegue decorar de forma mais simples. Tem as carências que a gente tem que sempre observar, né? Quando utiliza o FGTS para adquirir o imóvel, aquele imóvel tem a carência ali de 3 anos para receber FGTS também, mas é vinculado ao imóvel, né? Quando você usa FGTS para amortizar o saldo devedor, que foi o que a gente conversou ali agora, aí tem a carência para você utilizar novamente, no caso, você, não é mais o imóvel, é você. Eu utilizei, eu tenho que esperar 2 anos para utilizar para amortizar novamente. E tem o pagamento parcial de parcela, que a gente chama de PPP, né, que é utilizar o FGTS para você diminuir o valor de parcela ali durante o período de 1 ano, né? Não é a forma mais ideal de se utilizar, porque você está utilizando a FGTS para pagar juros, que está dentro da parcela, né? Mas às vezes, numa condição do cliente, igual tem cliente aqui que está apertado, está fazendo de tudo. E aí o cliente tem que pagar a documentação, tem que pagar algumas outras coisas, a entrada. Então, se naquele primeiro ano, ou 2 anos, 3 anos, ele consegue fazer essa diminuição do valor da parcela dele, ele consegue terminar de pagar uma documentação que ele parcelou, pagar alguma outra coisa. Então, assim, vai de cliente para cliente, qual que é a necessidade dele, né, no momento. Agora a gente entra no quesito do pró-soluto, que é basicamente nosso parcelamento com a construtora. O pró-soluto, como é que ele funciona? O cliente tem um financiamento mínimo que ele tem que alcançar, de acordo com a tabela vocês vão se orientar melhor. Ele tem um prazo de até 60 vezes para fazer esse parcelamento, de acordo com o valor da unidade que ele escolher, tá? Então vai depender do valor da unidade que ele escolher. Os juros vai ser sempre fixo, tá? Então ele tem uma previsão certa do que ele vai pagar, não vai ter variação de GPM, INCC, ele vai ter um juros fixo de 1,2%. Então os juros que ele está vendo hoje, que ele acordou, que ele fechou, vai ser o mesmo valor da parcela que ele vai pagar daqui 12 meses. A não ser que ele tenha algum valor que ele receba e queira entregar lá, por exemplo, quer renegociar com a construtora. Falou, eu queria abater um pouco do valor que eu fiz aí de pró-soluto, que eu dividi, aí ele vai abater do saldo devedor, vai recalcular para ele, tá? Existe essa possibilidade também. Então, o pró-soluto é o parcelamento da entrada. Basicamente isso, em até 60 vezes, com juros fixos de 1%. Tem que ter um fiador com maior de 18 anos com CPF limpo. Que aí a pessoa vem com ele porque ele assina a nota promissória, né?
Então assinou a nota promissória, assinou junto com o fiador, já está feito a negociação.